Salve, salve primeira série! Professor Euler está de volta com mais um vídeo aula. É o professor de matemática de vocês e hoje estaremos dando continuidade nos nossos conteúdos, né? Estamos aí na nossa quarta semana de aula e hoje estamos de volta, vamos dar continuidade. Você está convidado a vir fazer parte aí de mais um encontro, tá bom? Agradeço vocês aí que estão participando das aulas. E com certeza estão gostando das aulas de matemática. Eu espero que todos vocês estejam gostando, tá bom? Se você possui alguma dúvida, entre em contato com o professor Euler, que vai estar pronto para te ajudar, tá bom? Eu espero nesse momento que você esteja compreendendo o conteúdo e com certeza aí explorando o livro didático, fazendo aí uma nova experiência nessa nova fase, né? Que é o ensino médio. Então, primeira série, eu convido você hoje a pegar o livro didático, o livro de atividades e a agenda com o caderno, tá bom? Você vai fazer as anotações no seu caderno, no seu livro didático também, né? Na sua agenda para marcar as páginas que o professor vai estar direcionando você na aula de hoje. E com certeza aí pegando o seu caderno, tá bom? Para anotar as informações bem precisas, tá bom, pessoal? Bom, nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês para que possamos dar continuidade no nosso conteúdo, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Porque nós precisamos aí que você esteja 100% para nós darmos continuidade no nosso assunto de hoje, ok? Bom, nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando com vocês a aula de hoje. Acompanhe com o professor e venha junto comigo em 3, 2, 1, agora! Vamos lá! 38 a 41 do livro didático. Acompanhe aí, nós vamos começar a falarmos aqui na aula, né, sobre funções, né? Nós vamos trabalhar funções. Bom, para início vamos fazer definição de função. O que é uma função? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Ok, vamos comentar um pouquinho aí para vocês sobre função. Pessoal, a função aqui, ela está interligada com a função, por exemplo, de um professor. Qual é a função de um professor? Ministrar aula. Qual é a função, por exemplo, de um cardiologista, né? Que é aí na área de saúde, cuidar do coração, certo? Qual é a função aí, por exemplo, de um engenheiro, né? Bom, o engenheiro ele vai aí fazer um planejamento, né? Vai fazer aí um planejamento de uma estrutura, por exemplo, de um edifício. Então, a função está sempre relacionada aí, ó, com por exemplo, com uma função que exerce, né, em um determinado local de serviço que está sendo prestado. O que quer dizer isso, professor, na matemática? Ó, x em y. Eu vou te dar um exemplo mais prático para você entender como é que relaciona a função. Por exemplo, você passa aí em frente de uma lanchonete e você tem lá uma promoção, por exemplo. Compre um x salada por R$5, por exemplo, né? Então, um x salada corresponde a R$5, né? Nós temos aí, ó, um x salada correspondente a R$5. Bom, esses R$5 ele está sendo correspondido com uma unidade. Se você dobrar a unidade, com certeza o valor vai ser dobrado aí em relação à quantidade, né? Ou seja, 2x salada com o mesmo preço vai ser R$10, né? Se você comprar 3, professor, 3x salada, R$15. E assim por diante. O que está acontecendo aí nessas grandezas? Que nós chamamos de grandeza, né? Está aumentando a quantidade de x salada, está aumentando o valor em reais. Então nós temos aí uma relação, né? Vocês com certeza já aprenderam nas séries anteriores sobre grandezas, né? Quando aumenta uma, aumenta a outra. Ou quando diminui uma, diminui outra. Que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, já aqui no caso de função, vai ter sempre uma lei de função que vai definir essa função, né? Que nós temos a variável x e y, certo? E também nós vamos ter vários tipos de função. Nós iremos estudar aqui, ó, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é
a minha imagem, tá bom? Como é que eu vou fazer aí o esboço do meu plano, tá bom? Do meu plano cartesiano, como é que vai ser feito, se é uma reta, se é uma parábola, enfim. Nós iremos estudar aqui nessa unidade, em funções, muito conteúdo que vai estar interligado aí com o seu cotidiano, certo? Então, para a gente representar a função, a gente tem que lembrar diretamente aí, ó, que um valor está associado no outro. E só lembrando que para ser função, x tem que estar em y, tá bom? É diferente de você dizer, o valor sai de x e chega em y, isso é uma função. Sai de x e chega em y, mas não é função se eu falar sai de y e chega em x, não seria função, tá bom? Então vamos ter cuidado com essas representações, tá bom, pessoal? Bom, então para você ver aqui como é que é feito a detalhação da função, eu quero que você observe essa figura. Nós temos aqui, ó, o domínio, certo? Que despejando um combustível aqui na nossa máquina, né? Vocês podem ver a máquina, vai gerar aqui o meu contradomínio. Ou seja, sai em x e chega onde? Em y. Professor, olha que legal. Essa imagem ela ilustra muito a nossa aula, pessoal, muito mesmo. Olha aqui, ó, nós temos domínio, né? E chegamos aqui aonde o objetivo? No contradomínio. Entra x e sai aonde? O valor y. Olha só, né? Professor, e como é que esse exemplo aí ele está direcionado com a máquina? Por exemplo, no motor aí de um carro, você despeja, por exemplo, gasolina. Qual é a função do motor? É ele queimar aquela gasolina, né? Gerar aí o combustão para com que possa entrar em atrito e movimento, né? A força do motor vai fazer com que o carro entre em movimento. Então, entrou x e saiu y, né? Que nesse caso aí seria a força, né? Vocês podem ver não somente numa máquina, mas como eu acabei de dar um exemplo para vocês. Outro exemplo. Por exemplo, 1 quilômetro você percorre em, por exemplo, 15 minutos, né? Vamos colocar aqui, 1 quilômetro, 15 minutos. Então, 2 quilômetros vai ser quantos minutos? 30 minutos. 3 quilômetros vai ser quantos? 45 minutos, se manter a mesma velocidade, né? Então, esses conteúdos aí, ó, são relacionados com função, tá bom? Então, qual é a função de x, professor? A função de x está diretamente aqui, ó, com o meu contradomínio, que é y, ok? E o f representa a função. Bom, a gente vai seguir adiante e vamos ver algumas funções aqui. Olha só, pessoal, qual é a função aqui, ó, dessa chave? Bom, essa chave aqui, entre algumas funções dela, né, é de apertar ou enroscar um parafuso, ou uma tubulação, ou uma rosca, né? Qual é a função do coração, professor, no nosso corpo humano? A função do coração é bombear sangue para o nosso corpo, certo? E entre outros elementos aqui que a gente vai ver a situação que envolve funções, né? Então, está claro que função está diretamente ligada aí com o nosso cotidiano, né? Vocês podem ver aqui, ó, 2 exemplos bem concretos para a gente simular, né, a situação de como ser aplicado no nosso cotidiano. Tá bom, pessoal? Como é aplicável, na verdade. Bom, então, vendo essa aplicação, nós vamos montar aqui, ó, uma tabela. Então, digamos aí que você está passando aí um determinado produto, né, que você tem agora há pouco, e você vê essa tabela. Olha aí, gente. Nós temos o valor de x, está relacionado com o valor de y. Como assim, professor? Eu não estou vendo x e y aqui. Tranquilo. É essa noção que eu quero que você enxergue nesse momento. Primeiro que você vê um valor, né, quantidade, e aqui o valor. Ó, uma unidade, R$5. 2 unidades, R$10. 3 unidades, R$15. 4 unidades, R$20. O que está havendo aqui, ó? Uma relação de quantidade com valor. Digamos assim, se nós chamássemos aqui de x, teríamos um valor de y aqui. Um exemplo aí que hoje talvez não se aplica porque não é muito utilizado, mas alguns ainda utilizam. Não sei se você é o caso, né, de utilizar táxi.
Toda vez que você sai aí numa corrida de um táxi, né, você vê aí no painel, no taxímetro, já há um valor ali que já está acumulado. O que é aquele valor? Aquele valor chama-se bandeirada, né? E aquele valor, ele vai ser adicional, certo? A tantos quilômetros que você percorrer, certo? Com o taxista ali. Então, por exemplo, você percorre 10 quilômetros, você vai pagar por aqueles 10 quilômetros e mais a bandeirada que vai estar ali disponível já como início da partida. Ou seja, você já tem ali um valor adicional. E isso retrata uma função. A gente vai aprender durante o decorrer das nossas aulas que as funções, ela pode ser função afim, função quadrática, função modular. Existem vários tipos de funções, tá bom? E a gente vai aprender os tipos de funções e vocês vão ver cada uma a diferença de cada uma, né? Qual é o gráfico dessa função, né? Como é que é representado graficamente. Vocês vão aprender aqui, ok? Bom, então vocês puderam perceber aqui, ó, que quantidade e valor está relacionado aí com uma função, né? A quantidade de produtos e o valor desse produto, tá bom? Ok? Tranquilo? Você conseguiu entender aqui, ó? A cada X produto, o valor aqui, o que está acontecendo? Ele está dobrando, ele está triplicando, ele está quadruplicando, né? E vocês podem ver que a gente pode montar aqui uma lei de função, né? E a gente vai conseguir enxergar isso quando nós começarmos a trabalhar as funções, né? Os tipos de funções. Tranquilo? Beleza. Bom, mais adiante nós vamos dar aqui, ó, com a nossa regrinha lá. O que é uma função? Função é uma regra. Olha aí de novamente, ó. Função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A a um único elemento de B. Como assim, professor? Nós temos aqui, ó, dois conjuntos. Observe aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, né? Então temos um elemento aqui, ó, que é o elemento X. Ele está diretamente interligado aqui, ó, com o elemento Y. Ou seja, olha como é a leitura, né? Que a função A está em B. A função A está em B. Ah, como assim, professor? Nós temos aí uma fórmula, né, que vocês podem perceber, ó. A fórmula vai ser y igual a f de x. Ah, a gente vai entender um pouco aí na frente o que significa isso, y igual a f de x, tá bom? A gente vai aprender. Bom, agora eu vou direcionar vocês ao nosso livro didático para a gente acompanhar esse assunto no nosso livro, tá bom? Você vai acompanhar no livro para ver como é que é feito o estudo do nosso livro didático. Eu quero que você acompanhe aí, tá? Só lembrando, página 38 a 41 a nossa aula. Vamos lá. Ah, gente, aqui, ó, é só uma observação bem importante. Nós temos aqui os dois conjuntos, né? Como vocês podem perceber, o conjunto aqui x e o conjunto y, certo? Então, o elemento x está interligado com o elemento y. Então, nós dizemos assim, ó, que x, né? Nós temos aqui o x em função de y, tá bom? X em função de y. E nessa forma vai ser y igual a f de x. Ou seja, a cada valor que você atribui em x, reflete y. Isso está interligado lá com a nossa máquina, né? O nosso exemplo aí inicial que nós mostramos para vocês sobre a máquina, né? Que nós temos ali algo que está sendo inserido em x e que vai refletir em y, ok? Bom, aqui nós vamos, já vou adiantar para vocês porque isso vai ser importante. Aqui nós vamos chamar esse conjunto aqui, sempre nós vamos chamar do meu domínio, né? O domínio da função. E do outro lado, de onde a seta está saindo, né, e chegando, nós vamos ter o contradomínio e a imagem. Só lembrando que só vai ser função quando sair aqui do meu domínio e chegar aqui no contradomínio, certo? Então, não pode, essa flechinha aqui, ó, não pode estar voltando para cá, não vai ser função nesse caso. Só vai ser função quando eu sair de A e chegar em B, ou seja, sair de X e chegar em Y, ok? Bom, professor, então nós vamos ter domínio, contradomínio e a imagem. Bom, a imagem, algumas vezes aqui, ó, nem todos os elementos do meu contradomínio vai ser imagem. Algumas vezes aqui a minha imagem vai ser 2 elementos, ou 3 elementos, ou 4 elementos, ou pode ser todos os elementos também, tá bom? A gente vai aprender os tipos aí na próxima aula, porque a gente vai comentar mais sobre domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Hoje nós só queremos conhecer a função, né? Fazer aí a nossa definição de função, que está definida dessa maneira, né?
y é igual a f de x, né? Essa aqui é uma igualdade. Então, se você está vendo aqui que é uma igualdade, tudo que eu tenho desse lado aqui de y é igual ao que está do outro lado, que é a função de x, tá bom? É uma igualdade. Bom, agora vamos lá assim para o livro. Aqui na página de número 38, você pode ver aí, ó, o início do nosso assunto, né? Unidade 2 do módulo 2, né? O conceito de função. Nós vamos trabalhar agora a função, né? Observe a questão a seguir. Com base nela, vamos discutir alguns assuntos que envolvem as primeiras noções de função que você deve conhecer. Ok? Vamos lá. Olha só, nós temos uma questão do Enem aqui, né? Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas com opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra, né? Essa é uma informação da revista Exame, 21 de abril de 2010. Bom, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extra nesse período, é F de X igual a 3X. Letra B, F de X igual a 24. Letra C, F de X igual a 27. Letra D, F de X igual a 3X mais 24. Bom, o que é isso aqui, professor? O que é isso aqui? Esse valor aqui, ó, esses valores aqui, na verdade, né, que a gente vai encontrar, são funções, né? A cada valor aqui atribuído a x vai implicar em quem? Em y, tá bom? Em y. E quem é o f de x? É o próprio y, certo? Então, y é igual a 3x, né? Se escrevermos aqui y igual a 3 vezes o valor de x, nós iremos fazer a resolução da nossa função, né? Então, questões como essas aqui, vocês irão aprender a partir de hoje, né? A partir da aula de hoje. Como é que eu vou utilizar a definição, professor, para representar aqui a minha função? Que valor vai ser encontrado aqui? Bom, esses valores vão ser encontrados conforme a questão solicitar para vocês, tá bom? Então, as expressões aqui, ó, que nós temos aqui abaixo, são todas funções, tá bom? Bom, então temos aqui, ó, interpretação de informações e assunto que abordaremos nesse capítulo. A interpretação de informações são duas informações que devem ser observadas no enunciado desse problema. Observe cada uma delas e as afirmações que pode ser extraída, né? Observe, olha só, a primeira informação. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso de livro por dia. Então essa é uma informação que nós temos determinada aqui para os dólares, né? Dessa informação, podemos concluir que os usuários do sistema pagarão no mínimo 24 dólares por usar bicicletas comunitárias. Esse valor é fixo e representa o mínimo que deveria ser pago por ano, independente se o usuário utilizar ou não os 30 minutos diários que tem direito. O que quer dizer isso, professor? Que esse valor 24 dólares que o texto está nos falando, ele já é um valor fixo. Usando ou não usando, você vai pagar esses 24 dólares, né? Um exemplo aí real para nós situarmos no nosso assunto, por exemplo, é a tarifa de iluminação pública, né? Talvez você não tenha contato com a conta de luz da sua casa, mas se você for observar, na tarifa de conta de luz, existe lá uma tarifa que você paga para iluminação pública, né? Geralmente aí gira em torno de 7 a 12 reais. Esse valor já está incluído aí no seu boleto, né? No boleto que vai ser pago aí durante os meses, né? Que vão vir para pagamento daquele boleto. Ah, professor, eu não vou usar iluminação pública. Não usando ou usando, vai pagar esse valor, né? Adicional, vai ser pago o seu consumo mais o valor ali da iluminação, a taxa de iluminação pública, tá bom? Bom, então nesse caso, paga 3 dólares por hora extra, né? É a informação que nós temos aqui. Segundo essa informação, deixa eu só trazer para cá. Há uma taxa, olha aí, ó, há uma taxa que será cobrada apenas daqueles que excederem os 30 minutos diários. As horas ultrapassadas serão contabilizadas e, ao fim, deverão ser pagas. Podemos atribuir uma variável letra que representa essa quantidade. Ela deve ser multiplicada pelo valor cobrado por hora extra, né? A partir de agora você vai ver
como isso é feito, né? Como eu falei para vocês, né? Aqui nós iremos fazer o estudo da nossa tipo de funções, né? Na página de número 40, a gente vai começar a enxergar essa situação, tá? Então você pode ver a imagem aí, né? Você pode ver a imagem aí de como que funciona, né? Temos a imagem, ó, bem legal para você ver a ilustração. E em seguida nós vamos ver o que você precisa aprender nesse capítulo para resolver a questão. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente vai explorar primeiro aqui a parte introdutória de função, né? Agora acompanhe aí na página de número 40. Página de número 40, acompanhe aí, tá? Vamos lá. Situações como apresentadas podem ser resolvidas de maneira mais simples se utilizar a noção de funções. De acordo com os dados da questão e como é que foi feito mencionado na página anterior, é possível construir uma tabela que indica o valor a ser pago pelo uso da bicicleta conforme a quantidade de hora extra utilizada. Então aqui embaixo, ó, nós vamos ter uma tabela, certo? E essa tabela ela vai representar a quantidade de hora extra, né, e o valor a ser pago por dólar. Então 0 horas, você vai ver aqui os valores, né? A gente vai resolver essa tabela aqui depois que a gente entender o conteúdo, tá bom? Então nós temos aqui a relação em x e o valor em y. X, y, x, y, x, y. Lembra agora há pouco aí como eu falei para vocês, né, sobre a corrida de um táxi, né, de um taxista? É aproximadamente o conceito baseia-se nesse exemplo, né? Bom, então continuando aí, né? Como você pode notar, ainda não vamos encontrar o valor total a ser pago, mas é importante que você compreenda que o valor final a ser pago depende da quantidade de hora extra. Então, consumiu, né, mais hora extra, você vai pagar mais, com certeza. Cada quantidade de hora extra utilizada corresponde ao único valor final a ser pago. Então, esse valor vai ser apenas adicional, né? Quando duas grandezas se relacionam dessa maneira, dizemos que se trata de uma função. Ou seja, nós temos aí o tempo, olha aí as grandezas, ó, quantidade de hora extra e valor a ser pago. São duas grandezas, né? E como você pode ver, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, nesse caso podemos dizer, já aí na página de número 40 continua, né? Nesse caso podemos dizer que o valor a ser pago é dado em uma função da quantidade de horas extra utilizadas. Não esqueça que o perímetro... isso aqui ainda não é, né? O conceito de uma função é um dos mais importantes nos diferentes campos da própria matemática e em outras áreas. Vamos ver dois exemplos de função. No campo da geometria, o perímetro de um polígono regular é dado de uma função de medida dos seus lados, né? Não esqueça que o perímetro de um polígono qualquer é a soma das medidas de todos os lados, beleza? Beleza, né? Você já sabe aí que perímetro é igual à soma de todos os lados da figura aí que você tem, né? Bom, nesse caso aqui, ele nos deu aqui um quadrado. Bom, professor, e agora que eu não sei como é um perímetro de um quadrado? Pessoal, um quadrado ele tem medida L, né? L, 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 são 4L. Então o perímetro dele é 4L, né? Então qualquer medida que você tem dado aqui ao lado dele, qualquer unidade que você dê aqui, ó, vai ser 4 vezes essa medida. E aí você vai determinar a medida do perímetro, tá bom? Se digamos aqui, se você tem essa medida aqui como, vamos dar uma imaginação aqui, 3 centímetros, então nós vamos ter 4 vezes 3, que vai ser 12 centímetros, né? 12 centímetros seria o meu perímetro dessa figura, tá bom? Na tabela a seguir, observamos o perímetro do quadrado de acordo com a medida dos seus lados, que é L, né? Olha só, pessoal, agora há pouco eu falei, né? Nós atribuímos o valor a x e encontramos o valor em y. Nesse caso, a medida de lados é x e perímetro seria o y, né? Olha só, digamos que deu 1 centímetro, né? 1 centímetro, 4 vezes 1, 4. 1,5 vezes 4, 6. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. 2,6 vezes 4, 10,4. 10 vezes 4, 40. E L vezes 4 é 4L, né? Como eu falei para vocês. Bom, observem aí, ó, que eu atribuo o valor a x e ele vai refletir em y, certo? E qual é a nossa função, professor? Qual é a nossa fórmula aí, ó? É 4L, né? Olha só, quem seria o L?
O L é o valor que vai ser substituído na função. Nesse caso é 1,5, raiz de 3, 2,6, 10, tá bom? Então, você substitui aí o número de lados vezes a medida que vai ser dada. Tá bom? Tranquilo? Beleza, essa noção básica aí você precisa saber somente, tá bom? Agora vamos aí para a página de número 41, né? Nossa última página da aula de hoje. Vamos lá na página 41. Acompanha aí, ó. Já, olha aí, gente, mais outra área, né? Geografia. Já na área de geografia, um dos mais importantes indicadores é o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é mensurado por meio de 3 outros indicadores: o Índice de Vida Saudável, o Índice de Acesso à Educação e Cultura, o Índice de Padrão de Renda Adequado de Vida, né? Todos esses 3 índices aqui, né, vai ser interligado aí com o IDH. O Índice de Vida Saudável é dado em função da expectativa de vida ao nascer e dado em anos, de acordo com a seguinte fórmula, elaborada com base nos dados fornecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, nesse caso aqui, saudável, né? É o E. Quem é esse E, professor? Esse E aqui é uma expectativa de vida, né? Menos 25 sobre 85 menos 25. Além das que vimos até então, a ideia de função está presente em inúmeras situações. Vamos agora apresentar uma definição matemática de função utilizando linguagem de conjuntos. Pessoal, na língua portuguesa, as figuras de linguagem, quais são as funções dela, né? Quais são na ciência, qual é a função do coração? Na história, por exemplo, qual é a função aí das escritas nas cavernas, por exemplo, né? Enfim, se você for relacionar cada disciplina, você vai ver que tem uma ligação aí de função, tá bom? Não esqueça disso. Bom, já aí na página de número 41, nós temos aí a parte de baixo, dado dois conjuntos não vazios, olha só, não vazios, né? A e B. Uma função é uma regra que diz que, como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Utilizamos a seguinte noção. Tá aqui a leitura, ó. Como é que nós vamos ler? A função f, né, de A em B. Então nós temos a função f de A em B, ou seja, sai do elemento A e chega aí, ó, no elemento B, tá bom? No nosso conjunto B. Então a leitura, não esqueça, ó. Sai de x e chega em y, tá bom? Ou seja, sai de A e chega em B. Observe o diagrama a seguir. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Então saiu aqui, ó, do elemento x e chegou no elemento y. E quem é esse y? É o f de x, certo? Então essa função aqui, ó, que é o nosso f de x, ela está interligada com os valores atribuídos a x, tá bom? Então a função f transforma x pertencente a A e y pertencente a B, que indicamos por f de x, né? O y é o próprio f de x, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, y é função de x, tá? Bom, se y é função de x, denominamos x de variável independente e y de variável dependente. Bom, eu vou te dar um exemplo. O que depende de quem? Ó, x em relação a y. A variável dependente é o y, independente é x. Por que isso, professor? Porque, ó, dados valores para x, né, vai ser influenciado aqui em valores de y. Então, o independente é aquele que não depende de ninguém. E o y é aquele que depende de x, né? Então, atribuindo valores a x, vai ser refletido em y. Então, os valores de x aqui, ó, digamos aí, ó, é um valor que não precisa, né, de y. Já o y não, ele precisa de x, tá bom? Bom, então até aqui foram utilizadas a letra f para indicar a função e a letra x para a variável, mas podemos utilizar outras letras, né? O nosso assunto, ele chega até aí nessa página, até a página de número 41, né, de hoje. Porém, na próxima aula, nós vamos estar explorando mais, fazendo exemplos, tá bom? Para que você possa aí encontrar meios, né, para resolver uma questão que envolva o conceito de função. Agora o professor vai estar direcionando aos alunos que estarão fazendo atividades adaptadas, tá bom? Os alunos de educação inclusiva, eu quero que vocês prestem atenção na atividade que o professor trouxe para vocês. Vamos lá. Você é aluno de educação inclusiva, atividade adaptada para vocês aí, ó. Primeira questão, qual figura abaixo representa um intervalo real, né? Deixa eu colocar para cá a minha figura. O intervalo real na reta numérica
aberta ao infinito positivo? É a letra A letra B ou a letra C? Temos 3 alternativas. Qual será? Aberto ao infinito positivo, tá bom? Nós temos aqui 3 figuras que representam o infinito. E uma delas apenas é a correta, tá? Andando para o infinito positivo, tá bom? Segunda questão. Observe a relação do preço de um sanduíche. Nós temos aqui um sanduíche equivale a R$5. Sabendo que cada um corresponde ao mesmo preço, quanto eu pagaria por 3 sanduíches? Quanto? Vamos lá. Quanto pagaria um cliente que fizesse um pedido por 3 unidades de mesmo sanduíche? R$10, R$15, R$20, R$5. Uma alternativa está correta aqui, tá bom? Terceira questão. Preencha a tabela com os valores correspondentes ao número de peças e o valor. Ó, uma peça é R$7. 2 peças, R$14. Quanto que seria 3 peças? Quanto que seria 4 peças? E quanto que seria o valor de 5 peças? Né? Você vai preencher aqui, ó, a tabela com os valores correspondentes. Quarta questão. Ligue corretamente as figuras geométricas com as suas respectivas cores, né? Você vai ligar aí com as cores, tá bom? Qual é essa figura aqui, o nosso losango? Qual é a cor dele? O triângulo, qual é a cor dele, né? E o nosso hexágono, qual é a cor dele, né? Você vai ligar as cores referentes. A quinta questão. Quanto tempo tem duração o intervalo do lanche nos tempos de aula semanal de sua escola? Então, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos? Qual é o tempo aí de cada dia de aula que você tem, tá? Somente um dia, tá? Você vai escolher aí um dia e você vai me dizer quanto tempo você leva aí no horário de lanche, tá bom? Agora, para finalizar nossa aula, só lembrando os alunos aí de educação, no caso regular, a página o caderno de atividade, na verdade, questão de 1 a 4 para você resolver. Questão do livro de atividades, questão de 1 a 4 para os alunos regulares, tá bom? Bom, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!